pergunta de economia. Seguinte, eu não vou ficar falando que país na história fez isso e teve sucesso. Eu digo que teve uma esquerda forte que, eu não sei se considera comunista, socialista, não sei como você se autodenomina, e que deu certo. Por exemplo, Venezuela tá uma lástima. Se você falar que é bom morar na Venezuela, assim... Seguramente, como a Argentina, né? Que eu acho que tá uma lástima. Também. Você não vai me dizer que é bom o modelo Venezuela de lá, tá né? muito pior, mas tudo bem. Os dois estão ruins. Eu quero saber qual é o exemplo de economia. Porque qual que é a questão? O Estado tem que fazer, mas o dinheiro vem de nós. Então, eu queria saber qual o melhor exemplo. Se você pudesse escolher uma política econômica, histórica, que país que fez o que você está falando que deu certo? Nós podíamos, Samir, pegar políticas de saída da crise. Eu não vou nem te falar de modelo econômico. Esse é um debate que talvez para a maior parte dos nossos ouvintes seja abstrato. Talvez o que as pessoas hoje querem saber no Brasil é como você vai recuperar emprego, retomar a renda na sociedade e reativar a economia do país. Né? Você pegue políticas que foram aplicadas em momento de crise. Nenhum país do mundo sai de crise sem retomada de investimento público. Aliás, podemos usar a política do Roosevelt e o New Deal para reagir à crise de 29. Mas os Estados Unidos está longe de ser a política, ou a política. Pois é isso que eu estou lhe dizendo. Mesmo uma política liberal, né, mas que tenha um mínimo de compreensão do papel que o Estado tem na regulação econômica e no papel que o Estado tem para ativar a economia com investimento público, faria o que não está sendo feito no Brasil desde 2015. De onde vem o dinheiro? Esse é um debate que você coloca com muita razão. Eu acho que nós temos... Quem paga a conta? Vamos lá. É exatamente esse o termo, né? Se nós temos um problema fiscal, o Estado tem que decidir de onde ele tira para poder investir e tirar a economia do buraco. Eu não sou a favor que tire de direitos, que tire dos de baixo. Eu sou a favor que mexa em privilégios, que mexa nos de cima. Então, só para citar alguns caminhos que eu acho que podem ser feitos para que o Brasil saia da crise, né, e retome geração de emprego com qualidade no país. Primeiro, nós estamos num debate de reforma tributária hoje no Congresso Nacional. É espantoso que nós tenhamos hoje um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo, onde 51% de toda a arrecadação de imposto está sobre consumo, que é aquela mais regressiva, porque o pobre, o cara que ganha um salário mínimo, ele consome toda a renda dele. Então, se o consumo é mais tributado, ele vai pagar proporcionalmente muito mais. O cara que ganha 500 mil por mês, ele nem tem como gastar tudo em consumo, ele vai aplicar, ele vai poupar, proporcionalmente, ele vai pagar menos. Guilherme, deixa só complementar. Só se me permite esse argumento da reforma tributária. Ele quer tirar dos ricos. Mas o problema é como, chefe? Mas vamos lá. Primeiro é o que é rico. Primeiro, quem que vai pagar? Vamos começar. Na França, os velhinhos. Tributação de lucro e dividendo. A França tem, Estados Unidos tem. O único país da OCDE que não tem se chama Estônia. Todos têm. Não é? Tributação de lucro e dividendo. No Brasil, não existe. Só a tributação de lucro e dividendo daria, em média, 60 bi ao ano de arrecadação. E ela não mexe em geração de emprego. Esse argumento, você vai tributar, o cara não vai gerar emprego. Não. Ela está pegando distribuição de lucro de acionista. Ela não mexe em taxa de investimento. Mexe em empresa. Mas na França era 75%. Mas não mexe em taxa de investimento. Na França era 75% e muita empresa acabou saindo de lá. Ali foi uma tentativa de tributar grandes fortunas na França. Mas não dá certo. Vamos pegar. Olha que geral. Melhor invadir. Olha que coisa. Melhor invadir, Boulos. Eu acho que ocupar é sempre um bom caminho. Agora deixa eu te falar uma coisa, Emílio. Eu acho muito engraçado dizer que não dá certo. É que não tem um exemplo concreto. E os Estados Unidos, que é o país que boa parte de quem está no governo hoje no país, no Brasil hoje, exalta, chega até a lambebota lá. Os Estados Unidos têm uma alíquota sobre herança de 40%. No Brasil é 8%. Os Estados Unidos tributa lucro e dividendo, o Brasil não tributa. Os Estados Unidos têm uma taxação, um sistema tributário focado em renda e patrimônio. O Brasil focado em consumo. Ué, vocês não acham que os Estados Unidos deu certo? Como é que é isso aí? Mas você queria que a gente fosse igual aos Estados Unidos. Não, eu não estou dizendo que os Estados Unidos é modelo e nem acho que o Brasil deve... modelo? Eu acho que o Brasil não deve buscar qualquer modelo. Qualquer país do mundo não deve buscar um modelo externo. Cada país deve construir o seu caminho a partir da sua realidade. Nós estamos debatendo uma questão tributária. Sim, eu quero saber se tem um modelo de algum país que você fala, esse país... Uma política econômica que deu certo. Não, políticas econômicas em período de crise... Não, geral. Espera um pouquinho. Políticas econômicas em período de crise, que são anticíclicas,
que aumentam o investimento público, tirando os privilégios dos de cima, cumprem o papel, dão certo para poder tirar os países da crise. Esse é o debate que está sendo feito hoje no Brasil, que precisa ser feito. E o debate de reforma tributária está invertido. Nada disso que a gente está discutindo aqui está na proposta do Congresso. Está simplesmente a simplificação através do imposto de bens e serviços. Posso falar? Eles vão meter um impostinho ali. Sempre acham. Eles vão achar. Se depender do Bolsonaro, vai a CPMF. Mas se fosse de outro que governo, não é um imposto progressivo. Eu acho que a sua política de longo prazo, assim, social, ela faz muito sentido. Mas vamos pensar agora, assim, em caráter de emergência. Se você tivesse a caneta na mão, porque a gente tá ferrado e sempre tá. Então, pensar dessa forma, todo político vai ter um bom discurso para pensar lá na frente. A gente tem que fazer. O que faria agora? O que você faz agora se você tivesse a canetinha na mão? Primeiro, nós temos uma amarra que impede o Estado brasileiro de investir. Se chama Emenda Constitucional 95, aprovada pelo Temer, né, no final de 2016, que colocou um teto de gastos que inclui educação, saúde e que amarrou o Estado brasileiro e impede de investir. Essa emenda tem que ser revogada. Aliás, já tem uma série de liberais, alguns até do governo Bolsonaro, defendendo isso. Eu não sou do governo e sou liberal, acho que amarra muito. Tem que revogar a Emenda Constitucional 95, isso dá condição para o Estado investir. Onde o Estado tem que mexer? Né? Primeiro, tem que atuar para acabar com um absurdo. E aqui se diga, quem ampliou isso foi a Dilma em 2015, chamado desonerações fiscais abusivas. Hoje o Estado brasileiro deixa de arrecadar mais de 280 bilhões ao ano com desonerações fiscais. Quem fez muito isso foi o período do PT. A Dilma fez isso em 2012. As desonerações deram um salto em 2012. Né? Que é você achar que se o cara deixar de pagar imposto, ele vai investir mais. Não aconteceu. O cara não investiu, ele embolsou o dinheiro que ele iria pagar de imposto, guardou para ele e não investiu e não gerou emprego. Então, desoneração fiscal só pode acontecer com contrapartida de emprego em setores estratégicos. Ela tem que ser drasticamente reduzida no Brasil. Aí você tem a liberação de um caixa. A média de desonerações no mundo, em termos de PIB, é metade da brasileira. Se nós temos 280 bi ao ano, você está falando aí em torno de 140, 150 bilhões, que dá para você ter um acréscimo arrecadatório para poder investir. Isso é muito mais que a taxa de investimento que nós temos hoje. O Brasil está na pior taxa de investimento dos últimos 50 anos. Uma puta crise. Também, né? Bolsonaro. Cortando lá de trás também. Não se resolve crise com mãos de tesoura, Emílio. Não, eu se resolve crise retomando investimento. Tem uma herança dessa. E os juros. Exatamente. E a roubalheira dos bancos. 287%, cada um que está nos ouvindo ou que está aqui tem que pagar de juro do cartão de crédito ao ano. Qualquer país civilizado não passa de 30%. Mas peraí, você está fazendo campanha. Não, eu estou te dizendo caminhos para a gente poder reativar a economia e ter dinheiro para investir onde precisa. Guedes falando? O Guedes falou exatamente isso. Falou, os bancos vieram aqui impedir 8 bi. Não tem mais 8 bi. Como é que eu vou dar? Eu cobro 5,5%, o cara cobra 30%. Não tem mais dinheiro para banco. Agora, ele está dando tudo para os bancos. Não sei. Quem deu tudo pro banco foi o Lula. Pelo amor de Deus. O Lula fez muito acordo com o banco. Também fez. O Lula errado. Uma das críticas fez. O Brasil é uma república dos bancos. Esses caras ganham aqui como nunca. Tem que ter concorrência. Basta para a roubalheira dos bancos. Bolo, você sentou e a atuação dos bancos públicos. Você sentou lá com o Barba. Eu, o Zuckerman, fomos lá pedir uma entrevista. Não quero falar pra Jovem Pan. Quero falar pra Jovem Pan. E ele falou assim, porra, agora eu tô sozinho aqui. O Gerdau, esses filhos das putas, o Setúbal, ajudei todo mundo, agora eu tô aqui sozinho. Tá triste, você sabe disso. Ajudou todo mundo. Caipirinha sem limão. Ele nunca foi tão alto. Deixa eu te falar. Caipirinha sem limão na cobertura. Você sabe, ele só toma cachaça. Eu acho que um dos erros dos governos do PT foi justamente não ter enfrentado essa verdadeira máfia dos bancos que manda no Brasil e um sistema tributário totalmente regressivo que nós temos no país. Bizantino. Essa crítica nós temos, né? E eu já fiz inúmeras vezes, fiz durante a campanha eleitoral, sempre fiz. Agora, isso não pode ser usado, né, para legitimar absurdos e injustiças.